Amigos, vejam até que ponto uma mãe é capaz de chegar para explorar o próprio filho, criando mentiras para ele desde os 2 anos de idade e fazendo com que ele acredite nessas próprias mentiras, ao ponto de se tornar uma pessoa que ele não é ou que não deveria de ser. Veja nesse vídeo a desumana e sombria história de manipulação da mãe do menino que surgiu nas mídias como o profeta Miguel. Uma farsa triste e desumana que só colabora para trazer mais descrédito e desconfiança para as igrejas evangélicas, que contribui mais para afastar do que aproximar as pessoas de Deus, mas que aconteceu diante dos nossos olhos, diante de milhares de pessoas. Mas lembrando que eu te convido para ficar até o final do vídeo, porque é lá que está a revelação mais bombástica e o porquê de que tudo isso aconteceu. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Ele é o caçula, o último de 4 irmãos, sendo 3 homens contando com ele e uma menina. Miguel é um garoto especial. Ele nasceu com um desejo ardente em seu coração de servir a Deus. E isso é uma verdade, talvez a única verdade nessa história. Já com 2 aninhos e meio, Pablo Miguel, cercado por familiares cristãos e apaixonado por hinos evangélicos, começou a cantar os louvores que passavam na TV. Miguel passou a frequentar cultos e logo chamou a atenção como ele louvava a Deus. E assim, ele começou a cantar na igreja. A família por parte de mãe do Miguel é toda evangélica, bem diferente daquilo que ele sempre contou nas pregações. E não, eles não estão de acordo com essa história. E não, eles não têm nenhum contato hoje com o Miguel, justamente por discordarem destas práticas. Essa mulher se chama Érica de Jesus Oliveira. Ela é mãe de Miguel e seus irmãos. Ela é a criadora desse personagem folclórico evangélico. Na foto é a avó de Miguel, mãe de sua mãe. Ela tinha em casa muitas fitas e DVDs de mensagens. Como Miguel passava muitas horas com ela, foi aprendendo, como um papagaio, a reproduzir tudo que via na TV dentro da igreja. O menino, de fato, sempre teve um amor ardente em estar nos púlpitos, cantando ou imitando os pregadores que via na TV. E poderia ter se tornado, ao seu tempo, um grande pregador, se não fosse uma pessoa, sua própria mãe. Ela passa a levar o Miguel, vestido de terninho, cantando em diversas igrejas. Miguel passou a não só cantar, mas antes de cantar e durante a melodia, como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe. Tudo isso foi treinado por sua mãe. É a grande mentora desse personagem. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. Não precisa ser verdade. Sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando na verdade não estava em igreja nenhuma. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. A família não sabia do testemunho mentiroso de Miguel. É depois da passagem de Miguel na igreja dos anões que a mãe percebe que há uma comoção muito maior quando Miguel fala do que quando Miguel canta. Que a oferta também era mais expressiva quando Miguel fala mais do que apenas cantava. E ela começa a treiná-lo para pregar em vez de cantar. Ele aprendeu a gostar agora do dinheiro, do reconhecimento, da fama, do engajamento, das agendas, da bajulação. Miguel passou a ser comentado em canais não evangélicos e começam a questionar, bom, um milagre desse tem que ter um mínimo de testemunho, tem que ter uma declaração de um médico. E toda vez que cobravam ele, ele esquivava-se. Cobravam a mãe esquivava-se. Até que a mãe teve a grande sacada. A mãe teve a coragem de dizer, primeiro, para Miguel, o esposo e os outros filhos, que estava com câncer. E toda vez que alguém toca nesse assunto do exame, ela simula um mal-estar, simula um desmaio. Ninguém a vê em nenhum momento procurando uma quimioterapia, procurando uma radioterapia, procurando um tratamento, não tem também nenhum exame, não tem nenhum laudo,
Daqui a pouco, as pessoas começam a focar. Sua mãe está doente? E aí, o que aconteceu com ela? Foi curada. Deus a curou. Através da minha oração. É assim que vai acontecer. Ela começou a explorar o talento do filho dela para enganar o povo. Lá na frente, eu crio outra mentira. E as pessoas esquecem de novo. Que simplesmente é assim. Ninguém percebe. Ela controla cada passo, cada agenda e tudo que Miguel vai inventar no púlpito. Miguel Oliveira chega a receber hoje mais de 30 convites diários para pregar. Sua mãe, responsável por tudo, costuma enviar uma ficha. Esta ficha aí no WhatsApp para a pessoa preencher. E assim, só depois dela confirmar a igreja e o pastor, ela revela o cachê. Depois, seleciona as melhores agendas para o filho. Hoje Miguel é um produto, não um pregador. Ele tinha um coração puro e voltado para as coisas que ele aprendeu serem do Senhor. Mas caiu nas mãos erradas. Então, como eu prometi lá no início do vídeo, o porquê que isso tudo aconteceu? Simples, porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas leem o que está escrito no celular, o que dizem no celular, o que qualquer um fala. Mas, se você ler a Bíblia, jamais cairá neste engano ou cometerá um erro como este que essa mãe cometeu. Que Deus abençoe essa família, que Deus abençoe o Miguel e que todos possam reconhecer os seus erros e aí sim voltar para a igreja e estar bem próximo de Deus. Um abraço.